Algumas vezes não percebemos que estamos tão envolvidos com uma pessoa, com uma situação, que não nos damos conta que nos perdemos no meio do caminho, até que é muito tarde para voltar atrás. Nessas situações não percebemos que estamos perdendo a conexão com o nosso eu, com os nossos valores, com as nossas crenças, com o direcionamento que devemos ter na vida. Quando não podemos mudar uma situação ou não podemos mudar o outro, ou quando algo inevitavelmente acaba, é algo devastador. Mas muitas vezes algo acaba sem que nós possamos perceber que já estava tudo perdido. Tentamos fingir que está tudo bem de alguma forma, mas existe uma luta interna dentro de nós. Não percebemos que nos perdemos dentro do problema do outro e dentro da disfunção do outro. Por que ficamos tão envolvidos em um relacionamento disfuncional ou tão conectados com um familiar narcisista? Isso é difícil de entender, não é verdade? Tudo isso está conectado ao nosso passado, onde os nossos elos afetivos de apego não eram seguros, não foram firmes ou fortes o suficiente e deixaram a gente com uma sensação de vazio e buscamos de alguma forma nos compensar através das outras pessoas. Temos problemas para estabelecer algum controle sobre as nossas emoções porque as nossas necessidades nunca foram atendidas. Não conseguimos estabelecer uma intimidade saudável porque também não temos noção do que é uma intimidade e um afeto verdadeiro. Temos conflitos para expor alguma vulnerabilidade emocional, dificuldade em se abrir, em se comunicar. Tememos a aproximação de pessoas porque, principalmente depois de uma relação assim, ficamos com mais medo de ficarmos dependentes de alguém ou então até mesmo se expor novamente, ser machucado e julgado. Tudo isso muitas vezes começa lá na infância, em situações difíceis, e ao longo da vida vamos exercendo esse padrão de sempre depender de alguma situação, porque na infância todos os nossos elos de afeto eram muito inseguros, instáveis, e muitas vezes não sabemos como ter controle dentro de um relacionamento sobre as nossas emoções. Não existe autonomia dentro de nós. O momento principal em que nos perdemos é quando temos um romance ou um relacionamento narcisista. Nesse momento trazemos de volta todo esse sentimento de vazio, porque não é somente o narcisista que idealiza, você também idealiza a pessoa narcisista. E não é somente no amor. Muitas vezes você tem dificuldade em perceber que a sua família narcisista tem os padrões de negação dela, a disfunção dela, e você quer salvar de alguma maneira aquelas pessoas. Se não é com a sua família, é quando você se apaixona por alguém e passa a idealizar intensamente. Tudo isso de alguma forma compensa algum vazio. O olhar do outro sobre você é muito poderoso. Você também se torna dependente daquilo. E como você não tem um senso saudável de amor, você acaba desistindo de tudo para estar com essa pessoa. Muitas vezes você foi pego apenas num momento de vulnerabilidade, de carência emocional na sua vida, ainda que você não seja um dependente emocional. Então você desiste de tudo. Você desiste da sua carreira, da sua própria vida e passa simplesmente a se dedicar àquela pessoa. Saiba que esse comportamento não é normal. Uma pessoa com ego saudável, ela não anula tudo de si mesmo em prol do outro. Ela sabe estabelecer um equilíbrio nos relacionamentos. Muitas pessoas acabam ficando tão envolvidas nessas situações porque existe a química do amor, onde diversos hormônios que aliviam o vazio, a tristeza, são liberados no momento em que nos conectamos com as pessoas que amamos. Como não queremos perder os bons sentimentos que elas nos fornecem, passamos também a fazer cada vez mais para agradá-las e passamos a depender delas
e da visão de mundo delas e da aceitação delas em relação ao que oferecemos. Passamos a querer agradar cada vez mais e nesse momento ficamos uma espécie de obsessão e negação sobre o comportamento do outro, até mesmo quando se torna negativo diante de nós. Os nossos limites com o mundo do outro não existem. Nós estamos sempre pensando no que está acontecendo na vida daquela pessoa, por que está passando isso ou aquilo, por que eu devo fazer isso por ela. Enfim, são muitos pensamentos que nublam a nossa mente. E se essa pessoa nos pede alguma coisa, nós não sabemos dizer não, não sabemos estabelecer nenhum limite com ela. E se ela é narcisista, ela saberá como romper isso com muita facilidade. E nós estamos dispostos a aceitar até mesmo quando a pessoa demonstra um total desprezo. Não somente isso, mas a confusão aumenta a partir do momento em que você começa a sentir os sentimentos dessa pessoa. O que está acontecendo? É justamente isso, você se fusionou a essa pessoa. Já não existe limites entre o que ela sente e o que você sente. O problema dela passa a ser o seu problema. Você deseja resgatá-la de alguma forma. E uma pessoa manipuladora sabe muito bem como confundir a sua mente para que você se torne cada vez mais fusionado a ela. Você começa a se sentir responsável por essa pessoa. Se ela está triste, você também está. Se está de mau humor, também está. Se a sua família narcisista não está bem, você também não está. Você fica confuso. As suas bases já eram frágeis, mas dentro de um elo assim, ela se torna muito mais frágil. Aqueles valores e opiniões que você construiu ou sonhos deixam de existir na sua vida. Você não nota e não percebe porque talvez existe uma negação ou então você nunca se apaixonou ou esteve numa conexão séria. No meio desse estágio, você já começa a desistir dos seus hobbies, dos seus sonhos, dos seus interesses, de elo com amigos para agradar um parceiro, ou até mesmo corta a relação com a sua família e parentes para agradar alguém que você ama, que é seu companheiro, na qual você está tão fusionado. Ou muitas vezes você faz isso por seu pai, por sua mãe narcisista. Você não percebe que está entrando em uma aliança, em um acordo com os desejos dessa pessoa, onde por mais que tudo pareça necessário de ser feito, você não está consciente que o preço que você está pagando é a anulação da sua própria existência. Essa é a doença da perda do eu. Existe uma perca da identidade, principalmente quando ela é regulada pelo ambiente externo, por alguém que amamos. Quando priorizamos o outro acima de nós mesmos, de forma disfuncional, não de forma ocasional, porque nesse tipo de comportamento que leva ao vazio, você faz isso repetidamente ao longo de sua vida. Você está sempre se anulando em prol da sua empresa, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, seja lá o que for, se anulando pela sua família. E esse sacrifício, essa situação de se anular por pequenas coisas, depois coisas maiores que vão de insignificantes a concessões maiores, que uma pessoa manipuladora saberá como confundir a sua mente para que você desista dos seus sonhos, da sua carreira, que você deixe de se relacionar com a sua família simplesmente para agradá-la e até participe de comportamentos não éticos, da qual antes parecia algo inimaginável e inaceitável, mas você acaba concordando com situações que são desrespeitosas e até desagradáveis de falar. Você desenvolve uma aliança na qual ou a situação piora, as tentativas de controle do outro aumentam, com novas normas estabelecidas, restrições cada vez maiores, e com o passar do tempo você rumina e você fica com aquele ressentimento oculto, e que quase sempre é em silêncio, pois você se debate, tentando sair da situação, não percebendo a sua desconexão com a realidade, e principalmente consigo mesmo, pois você está se perdendo dentro de si mesmo. Você passa a se culpar. A sua autoestima e autorrespeito estão sendo negligenciados por você. Claro que existe uma manipulação, mas você também se perdeu no meio desse processo. Você se torna ansioso, muitas vezes deprimido, e acaba desistindo de qualquer capacidade de controle, de escolha, de liberdade, pois você se sente preso e sem esperança, onde a depressão só aumenta e algum desespero acontece,
Você também pode desenvolver problemas de saúde crônicos nesse tipo de situação e também se tornar apenas uma sombra daquilo que você foi, ou jamais desenvolver algo para si mesmo independentemente das outras pessoas. Saiba que essas características que levam ao vazio, que remetem a uma dependência do outro, são exacerbadas quando estamos lidando com pessoas autoritárias, na qual sabem manipular situações para que tudo gire ao redor delas. Essas são características típicas de relações e elos disfuncionais, na qual as exigências são cada vez mais impossíveis de satisfazer. Quando essa pessoa insiste, você sente que deve fazer, porque se você não fizer, algo ruim irá acontecer. Se você ficar, também algo ruim pode acontecer. Independentemente da direção ou decisão, tudo leva a um caminho que não é favorável a você. Então você cede. Você fica sempre ali se anulando. Nesse tipo de situação, o outro percebe essa anulação que você faz, você passa a ser invisível, as suas reclamações, aquilo que você fala não tem importância nenhuma. Você já não é mais um ser separado do outro, independente, que tem necessidades, desejos e que impõe as coisas de forma correta. Como você costumava fazer antes, você é apenas alguém que agrada ao outro e se anula em prol dessa pessoa ou de algum contexto disfuncional. Quando estamos lidando com pessoas que têm transtorno de personalidade, narcisistas, borderlines e transtorno antissocial, personalidade histriônica, saiba que essas pessoas têm padrões de manipulação e elas podem usar muita chantagem caso não consigam aquilo que elas querem ou saibam que estão sendo abandonadas por você. Se elas sentem que você se torna mais autônomo de alguma forma ou tenta estabelecer algum limite, limitando o seu contato com essa pessoa, você começa a tirar o controle que ela sempre teve na situação. E ela tentará manter esse poder na situação de alguma forma, através de transferir a culpa, se vitimizando, responsabilizando você, até porque você sempre fez isso, e te criticando de uma forma impiedosa. Se o seu pai ou a sua mãe era narcisista ou controlador, se você vem de uma família narcisista, esse padrão é estabelecido já na infância e você leva para os seus relacionamentos de adulto. Você acaba pisando em ovos e muitas vezes vivendo uma vida vazia ou então de medo, onde seu sistema nervoso muitas vezes está sempre atento ou em alerta. E isso continua muitas vezes após você sair. Se isso se torna algo muito difícil, é essencial que você entenda esse contexto e busque ajuda e apoio psicológico. O grande problema é que você não entende as relações interdependentes e saudáveis, onde existe o dar e o receber, mas existe também o respeito pelos sentimentos do outro. Não existem batalhas por poder, existe resolução de conflitos e existe comunicação autêntica. Existe exposição da vulnerabilidade, na qual a vulnerabilidade não se torna algo que se volta contra você. Os limites são respeitados. Não existe manipulação ou tentativa de se sobrepor sobre a outra pessoa. Existe uma segurança natural, que mesmo que você saia e volte, você é aceito e respeitado pelo outro. Existe segurança e existe comunicação. A outra pessoa permite que você se separe dela, pois existe autonomia de ambos, ainda unidos, ainda que tenham que estar separados por algum momento. Existe o elo, existe a comunicação, existe o afeto. Isso dá mais coragem de explorar o vínculo afetivo de forma livre e saudável. Quando você tenta recuperar essa conexão perdida com o eu, que é o que mais leva as pessoas ao vazio, você está inconsciente da sua dependência das outras pessoas, não percebendo que toda mudança começará primeiro em você. Você fica esperando que o outro mude, mas o outro só mudará em resposta ao seu novo comportamento. De qualquer forma, independentemente do que você irá fazer, você só se sentirá melhor e mais forte quando tomar essa atitude. Ler e entender o seu comportamento de dependência também ajudará a sair do vazio. Focar em se separar do outro é o que causará uma forte mudança. Você desenvolverá hábitos positivos de autocuidado. Saberá que a sua felicidade e bem-estar também não estará na mão das outras pessoas e sairá do conflito e do drama do outro, tirando um peso sob os ombros. Você ganhará também uma capacidade de autonomia, de liberdade
e de experimentar a real intimidade que você nunca conseguiu em uma relação. Você também experimentará o poder do amor, mas também de um auto-amor saudável, na qual expandirá a maior criatividade e habilidade de lutar pelos seus sonhos, até porque suas energias não serão gastas em dramas, em anulação de si mesmo ou em autossacrifício. Saiba que esses padrões de dependência, vazio crônico, eles não desaparecem de forma automática a partir do momento em que você sai de um contexto disfuncional. Essa recuperação ela é gradual e ela tem uma manutenção. Você sofrerá uma mudança no seu pensamento e no comportamento que com o passar do tempo será natural, porque você também aprenderá ferramentas e novas habilidades a partir do momento em que você estudar mais sobre esses comportamentos e novos hábitos. Eles se tornam naturais em algum momento e você não precisará de tanta assistência e orientação. O único cuidado que você deve fazer nessa fase é evitar o seu perfeccionismo, algo que pode atrapalhar ou sabotar esse novo eu que você tentará estabelecer, que sempre esteve aí, mas que de alguma forma foi oprimido em algum contexto disfuncional. Mesmo que os sintomas voltem, você não deve desanimar, pois você precisa se reconectar novamente com quem você foi. É muito importante restabelecer os valores antigos e buscar novamente uma relação saudável consigo mesmo. Só no momento em que você tiver um relacionamento saudável com você, sair da disfunção narcisista, você pode melhorar os seus sintomas de vazio crônico. A partir do momento em que você deseja realmente essa mudança de forma profunda e se desprende totalmente do ciclo narcisista.